Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Veja, eu permiti que você ganhasse de mim hoje. Muito obrigado por ter me dado uma chance de novo. Como vai, Martin? Sabe, continuando, tô no autopiloto, continuando. A tormenta segue furiosa, mas o barco tem que continuar navegando, não é? Até o fim, e você tem que ficar nesse navio e se agarrar como se a sua vida dependesse disso. Sim. As ondas querem nos derrubar, mas estamos aí. Vamos abrir com uma palavra de oração. Pai Celeste, é um privilégio tão grande trabalhar por Ti. Muito obrigado por isso. Portanto, nós pedimos que Tu abençoes essa conversa mais uma vez. Abençoe os que nos assistem e ilumine nossas mentes com o Teu Espírito Santo para que nós possamos discernir o certo do errado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, essa é a parte 2 do Economia de Francisco. Pois, obviamente, não se trata apenas de economia, certo? Existem outras coisinhas. Sabe, como nós já dissemos num episódio passado, tem tanta coisa acontecendo aqui e ali e em todo lugar, e parece desconectado, mas está tudo interligado. Eu conversei recentemente com um pastor que estava extremamente irritado, porque nós somos muito presunçosos por achar que os jesuítas têm alguma coisa a ver com os eventos mundiais. Sabe, as pessoas pensam que os jesuítas são apenas pessoas gentis que dão sopa para os pobres. É isso que eles pensam. Mas eu acho estranho que as pessoas não tenham percebido ainda que os jesuítas são conselheiros de presidentes, reis, economias e muitas outras coisas. Seus dedos são como tentáculos que atingem a cada faceta da humanidade. E, para mim, é impressionante que, mesmo apesar de a Reforma Protestante, por mais de 500 anos, apesar do grande reavivamento de 1844, apesar da Palavra de Deus, as pessoas ainda acham que não tem nada demais acontecendo no mundo e que tudo aquilo que harmoniza com as profecias da Bíblia é teoria da conspiração. É intrigante. É impressionante. E também muitas pessoas estão em diferentes vertentes. Sim. Porque, como você mencionou, se você perceber e fizer um estudo sobre isso, você vai ver que os jesuítas estão acima disso tudo. E às vezes eles vão para essas vertentes diferentes. E daí o sionismo se torna o problema, qualquer um se torna o inimigo, o anticristo está para vir, ou já veio, ou é uma pessoa específica. É ridículo. Se você simplesmente se agarrar no que a história e o espírito de profecia e a Bíblia diz, Sim. Não tem como errar. Muito bem. Vamos continuar com o nosso estudo. Vamos ver algumas coisas a fim de entendermos para onde estamos indo. Precisamos sempre lembrar que Jesus nos disse para estudarmos os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos nos dizem onde estamos no curso da história. E ao fazermos esse estudo e as correlações, só podemos chegar à conclusão de que estamos realmente no fim. Você se lembra que colocamos esses versos na tela em nosso último estudo? Nós estudamos o capítulo 17 de Apocalipse. Nós não nos aprofundaremos muito nele, pois já o fizemos no episódio anterior. Mas, como já mencionamos, os 10 chifres receberão poder como reis por 1 hora junto com a besta, ou seja, vão reinar juntos. Este é um conglomerado universal com o poder da besta, que já foi definido como sendo o sistema papal. Esse sistema trabalhará junto, intimamente relacionado com os reis do mundo. O objetivo deles é finalmente travar guerra contra o Cordeiro. E caso alguém não tenha percebido, no verso 18, a Bíblia reitera mais uma vez. Veja, a figura da mulher dentro do contexto profético da Bíblia é sempre uma igreja. E o verso 18 diz que ela também é uma grande cidade. Bem, só existe uma igreja no mundo que se identifica como uma cidade, que é a Igreja Católica Romana, e ela reina sobre os reis da terra.
Ora, se negarmos essa declaração, não vamos entender a profecia. Exatamente isso. Você vai ficar olhando para todos os lados, procurando por algo para se encaixar nessa imagem profética. Pode ser mais claro que isso? É claro como o sol. E ainda assim as pessoas negam este fato. Eles olham para um indivíduo no futuro, mas o sistema do anticristo é uma mulher, ou seja, uma igreja. Uma igreja que também possui o aspecto político, e é isso que a torna uma besta. E a missão dela é denegrir a lei de Deus. E ela deseja fazer guerra contra o Cordeiro. Agora que sabemos disso, devemos nos perguntar, tudo bem, existe alguma igreja que se identifica a uma cidade? A resposta é sim. Tá, e ela luta contra Deus? Sim, pois ela luta contra a Bíblia, ela luta contra o Cordeiro. E se ela luta contra o Cordeiro, também luta contra o seu povo. Por acaso essa igreja não destruiu milhões de vidas durante a Reforma Protestante, mesmo antes ou depois? E a resposta é um histórico sim. Quão cego as pessoas precisam ser para negarem este fato? Nós mostramos esse slide no primeiro episódio. Por que a economia de Francisco pode desenvolver uma nova economia e criar um mundo melhor? Esse artigo é do National Catholic Reporter e basicamente fala do ensino social da Igreja Católica Romana e que outras religiões, por exemplo, representadas pelo Gran Imam Sheikh Ahmad El-Tayeb, da Universidade de Al-Azhar, e o Papa Francisco, uniram esforços a fim de substanciar a ideia de que existe união entre eles com relação a este assunto. No episódio anterior, nós basicamente terminamos o assunto por aí. Falamos bastante sobre as mudanças econômicas, mas agora trataremos dos detalhes. Sim. Para onde que isso está rumando? Porque eles têm um grande plano. E se você não souber para onde isso está rumando, você de novo se perderá nesses caminhos alternativos. Vamos reiterar aqui. Como é que sabemos do plano deles? É porque Deus nos revelou. É mesmo? E foi revelado aonde? Na palavra de Deus. Neste livro aqui. A grande cidade que reina sobre os reis do mundo. Esse artigo da Insider, 8 de dezembro de 2020. Isto tem estado por aí já faz tempo. E no artigo é dito que o Papa Francisco se une aos presidentes de 500 empresas para formar um novo conselho focando em criar uma economia mais igualitária. Nós falamos sobre isso no episódio anterior. Nós falamos sobre este assunto com bastante detalhes. Mas eu quero reiterar um ponto aqui. Estaria a Igreja Católica Romana diretamente envolvida na economia? Sim. É já uma igreja envolvida em política. Muito bem. Pergunta número 2. Ela atua apenas como coadjuvante? Ou ela possui um papel de liderança nessa questão? Um papel principal, porque todas essas pessoas vão visitar o Papa. Ah, então não é o Papa que visita essas pessoas para ver o que elas estão fazendo. Não, elas é que vão ao Papa. E os planos são formados naquele ambiente. Muito bem. E se você olhar da seguinte maneira, isso foi em dezembro de 2020. E o que aconteceu agora, que nós mostramos no último episódio? Sim. Agora a economia está fazendo exatamente o que ele já vinha propondo o tempo inteiro. Certo. Uma vez que a mulher representa uma igreja, e uma igreja supostamente representa interesses religiosos. Se você quiser unir as duas coisas, então os interesses políticos e religiosos tornam-se um, correto? Sim. Não era assim na Idade Média? Os interesses da política e da religião eram um. O que acontecia no passado se um rei se recusasse a seguir os ditames religiosos daquele poder? Esse poder podia se livrar do rei. Ele era deposto. Sim. Ele era excomungado. Então, de novo, ele estava livre para reinar sobre os ditames de Salmaneser, que significa esse poder eclesiástico. Exato. Então, essa tem sido a situação ao longo da história. Recentemente não tem sido tão claro.
Desde que o outro poder surgiu das profundezas do abismo, este tem agido nas trevas, mas agora ele está se mostrando. Vamos verificar isso. É dito aqui que o movimento para tornar o capitalismo mais gentil tornou-se religioso. Estaria a religião e a economia se unindo? Com certeza. Mas a economia de quem? A religião de quem? A do Francisco. Do Francisco. Os presidentes do Banco da América, Visa, EY, BB, Johnson & Johnson, Salesforce e um monte desse pessoal uniram forças junto ao Papa Francisco para promoverem um capitalismo mais inclusivo em uma organização chamada de Conselho pelo Capitalismo Inclusivo com o Vaticano. Não seria isto pura profecia? 100%. Isso se encaixa 100% com aquilo que a Bíblia nos diz. Se você pegar a Bíblia e abrir no capítulo 18 de Apocalipse, não vemos que os mercadores têm muita importância nesse capítulo? Sim. E quando esse sistema finalmente cair, não diz lá em Apocalipse 18 que os mercadores vão chorar amargamente e que os capitães dos navios que representam as economias vão chorar e observar de longe a desgraça dela? Bem, o fato é que eles estão unindo forças. Isso não é cumprimento da profecia bíblica? Sim. Vamos continuar lendo. As empresas membro do novo conselho representam mais de 10,5 trilhões em ativos. Empresas com mais de 2,1 trilhões em capitalização de mercado e 200 milhões de trabalhadores em 163 países. Este conselho seguirá a advertência do Papa Francisco para se ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Não estão acrescentando coisas aqui, Martin? Sim. Tem o clima, as questões sociais. Eles estão unindo todas essas coisas. Não seria isso um cumprimento das profecias? Mais uma vez, sim. Pois a Bíblia também não diz que Deus destruiria aqueles que destroem a terra? Mas não vamos muito longe nessa direção. Em resposta, a sociedade exige um modelo de crescimento mais igualitário e sustentável. Disse assim Lynn Forrester, de Rothschild, fundador do Conselho e parceiro administrador dos parceiros do capitalismo inclusivo. Em alemão se fala Rothschild, ou seja, escudo vermelho. E o escudo vermelho era o escudo do exército romano. Quando eram atacados, eles se cobriam com aqueles escudos vermelhos, formando uma unidade sólida para assim se aproximarem das cidades e invadi-las. E ao estudarmos as enciclopédias, veremos que algumas afirmam que os Rothschilds são os banqueiros do Vaticano. Muito interessante, não? Mais uma vez, tudo se liga com Roma. Tudo se liga a Roma. E os jesuítas, de acordo com alguns, pensam apenas em dar sopa para os pobres. É interessante que, ao mesmo tempo, administram as maiores universidades do mundo, além de vários poderes políticos. Vejamos o que eles têm a dizer em seu jornal. Artigo de outubro de 2021. Papa Francisco e 40 líderes religiosos clamam por ação urgente no combate à mudança climática. As gerações futuras jamais nos perdoarão. Em uma resposta sem precedentes à grande ameaça da mudança climática que afeta todos os povos, o Papa Francisco e mais 40 líderes religiosos, representando as maiores religiões do mundo, se uniram a um apelo para ação urgente. Apenas para enfatizar, a Igreja, por um acaso, não está sendo a força motriz por detrás das ações contra a mudança climática? Com certeza. E no último artigo, isso também veio à tona. Então, os poderes econômicos e os mercadores, ali também está incluído o clima. Eles controlam os reis do mundo. É interessante que a Bíblia mencione os reis do mundo. Nós já mostramos alguns programas aqui e palestras em que mostramos que cada presidente dos Estados Unidos possui linhagem real. Somente aqueles que possuem essa linhagem real é que se aproximaram da presidência.
Mas seja lá como for, a questão é que eles controlam o cenário político, estão envolvidos no cenário econômico e aqui, junto a outros líderes religiosos, claro, no papel da liderança, temos a agenda climática, que por sua vez possui outros anexos. Vatican News, 25 de março de 2022, o Papa consagra a Rússia e a Ucrânia. Ato espiritual de confiança em meio à guerra cruel. Esta guerra já tem sido travada por cerca de 1 mês e meio. E ela ainda está aí. Aparentemente não há solução. Veja, eu não quero soar insensível aqui, mas poderia essa demora talvez ser proposital para que certas coisas possam ser implementadas? Eles ficam procrastinando. Muito bem. O Papa Francisco consagra toda a humanidade, especialmente a Rússia e a Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria e diz que o ato expressa a nossa completa confiança na Virgem Maria no meio dessa cruel e sem sentido guerra na Ucrânia. Bem, eu acho que não precisamos nem mencionar aqui o mérito de se consagrar qualquer coisa a Maria, já que, de acordo com as Escrituras, Maria está dormindo e não tem ideia do que está acontecendo aqui no mundo. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Os únicos mortos, por assim dizer, que estão no céu, são aqueles que foram ressuscitados, assim como uma minoria que foi transladada para lá sem ver a morte. Mas Maria não está nessa lista. Portanto, esta é naturalmente uma estratégia. E Maria, na verdade, é um acrônimo para um outro poder. Não é? Isso mesmo. Mas não vamos tão fundo nessa questão. A renovação do Papa, da consagração, veio em resposta à guerra na Ucrânia e ao pedido da abençoada Virgem Maria, feito em uma aparição em Fátima em 13 de julho de 1917. Nós não vamos entrar em detalhes quanto a isso também, mas isso tem sido planejado há muito tempo. Na verdade, em 1917, houve a Grande Revolução, que resultou no sistema comunista atual, que, aliás, vemos lá na Rússia. Os bolcheviques. A Revolução Bolchevique. Isso também foi em 1917. E, é claro, foram os jesuítas que aperfeiçoaram o comunismo em seus redutos na América do Sul. Então, de novo, está tudo interconectado. O Papa relembrou que Deus escolheu a Virgem Maria para untar a história, ao começar uma nova história de salvação e paz. A confissão é o sacramento da alegria, disse ele. O Senhor entra em nosso lar, como entrou no de Maria em Nazaré, e nos traz uma alegria inesperada. O Papa também exortou os padres a sempre expressarem o perdão de Deus na confissão e nunca projetarem um lar de rigidez ou dureza. Ele é tão gentil. Martin, isso não é sequer bíblico. Não, porque ele está fazendo essa confissão para um sacerdote e para Maria. O que tem que ser feito para Jesus. Sim. E conjurar, vamos utilizar essa palavra no senso negativo, é claro. Conjurar a paz por consagrar a Rússia a Maria não faz absolutamente nenhum sentido bíblico. Isso não é de Deus. Mas parece, porque é uma igreja e ele está fazendo isso e, nossa, que de Deus. Isso é uma blasfêmia. Isso, basicamente, é uma blasfêmia, mas é a teologia romana. E o mundo aceitou essa teologia. Por um acaso você ouviu algum comentário das igrejas protestantes? Elas provavelmente se juntaram a isso. Muitos deles estavam presentes quando foi feita essa consagração. E se concordavam com o Papa ou não em suas mentes, é problema deles. Mas, enfim, esta é uma teologia romana que não é compartilhada por nenhuma denominação protestante.
E ainda assim seguem com ela. Eles consentem com ela pelo silêncio deles. Papa Francisco considera a viagem a Kiev e chama a invasão russa de infantil. Bem, Martin, se ele chamou isso de infantil, quem é o adulto aqui? Ele. Ele é o adulto. Eu acho muito interessante as palavras que eles escolhem. Mais uma vez, algum potentado infelizmente preso a alegações anacrônicas de interesses nacionalistas. Veja, mais uma vez, se você quer empurrar o globalismo, você tem que denegrir o nacionalismo. Mesmo, nós também ouvimos isso naquela reunião que nós mostramos no episódio passado. Sim. Eles também estavam falando sobre... Aquele cara estava dizendo, o nacionalismo tem que sumir, soberanias nacionais têm que sumir. Exatamente, é nessa direção que eles querem ir. Continuando, isso é provocar e fomentar conflitos, enquanto que as pessoas comuns sentem a necessidade de construir um futuro que será ou dividido ou não, disse o Papa. Isso não soa como um ultimato? Sim. Ou você abre mão do nacionalismo ou não haverá futuro. É mesmo? É o que ele disse. Essas afirmações foram feitas após o Papa Francisco dizer que está considerando o convite feito pelas autoridades políticas e religiosas ucranianas ao visitar a capital Kiev. Sim, está na mesa, disse o pontífice, sem dar maiores detalhes. Aqui está o grande mediador de nossos dias. Sim, mas como nós já mostramos em episódios passados, ele está de ambos os lados. Aqui ele está se referindo ao Putin, mas também tem contato com ele liga para ele e tudo mais. Como nós já mostramos, ele foi visitá-lo muitas vezes. E agora ele está considerando a Ucrânia. Então, aqui vemos mais uma vez o mundo político e religioso trabalhando juntos, pois os dois convidaram ele. Estamos num ponto em que não é mais possível separar o político do religioso, as duas coisas se integraram. É mesmo, se você olhar para os Estados Unidos, para o Biden e para toda a administração dele, eles são católicos e eles promovem essa parte religiosa muito fortemente. Sim. Emirados Árabes Unidos, Israel e Estados Unidos lançam grupo de coexistência religiosa para promover a diálogos interreligioso. Temos aí poderes políticos se integrando a poderes religiosos. Isso é igreja e Estado, a imagem da besta. O grupo de trabalho religioso é outro resultado direto dos históricos acordos abraâmicos. Seu estabelecimento foi anunciado no último outubro, no primeiro encontro trilateral dos ministros do estrangeiro dos 3 países. A declaração dos acordos abrâmicos, assinados em setembro de 2020, encorajou os esforços para promover um diálogo intercultural, interreligioso, a fim de promover a cultura da paz entre as 3 religiões abrâmicas e toda a humanidade. Tolerância e coexistência são caminhos para a nossa humanidade e paz, continuou Stern. Os acordos abraâmicos estilhaçaram os antigos paradigmas e agora é o nosso dever construir sobre eles e alargar o círculo da paz regionalmente e globalmente, através desses encontros das fés abrâmicas, a fim de enviar uma clara mensagem de reconciliação, aceitação e inclusão. Martin, por que isso é relevante? Porque Jesus disse que ele não viria para trazer a paz. Mas sim espada e divisão. E ele também disse, a Bíblia disse, que quando disserem paz e segurança, então destruição repentina. Pois é. E ao trazerem essa paz por meio da reconciliação, aceitação e inclusão, isso significa que a religião abraâmica, conforme professam eles, que venha incluir Jesus Cristo como sendo o Messias, se torna reconciliada, aceita e inclusiva com religiões que rejeitam Jesus como Messias. Quem é a pedra de tropeço nessa história? Jesus. Jesus é a pedra de tropeço. E quando eles finalmente se unirem, de acordo com Apocalipse 17, qual será o objetivo deles? Para guerrear contra o Cordeiro. Martin, isso é uma guerra contra o Cordeiro.
É uma guerra contra a palavra. Portanto, se é uma guerra contra Cristo e contra a palavra dele, quem seria o instigador máximo dessa guerra? Satanás. Satanás. Então, a besta que surge do abismo profundo, lá no capítulo 11, introduz uma ideologia pós-Revolução Francesa, que eventualmente se tornou a norma aceita pela sociedade. Ela vagarosamente, porém certamente, removeu a Bíblia e a fé protestante para escanteio e substituiu essas coisas por um novo sistema religioso, que é totalmente estranho aos princípios bíblicos. É mesmo, mas parece bom. Parece muito bom. Tem palavras muito bonitas, mas nós vamos ver aonde isso vai dar. Portanto, Martin, não podemos negar que as profecias estão se cumprindo aqui. Agora vejamos se os jesuítas, que aparentemente só se importam em dar sopas aos pobres, de acordo com alguns teólogos com os quais conversei. Vatican News. General jesuíta diz: como cidadãos, nós trabalhamos para o bem da Europa. Uma das coisas que parece mais importante a mim hoje é fortalecer o senso de cidadania planetária. Este é o cabeça da ordem dos jesuítas, é o general deles. Esse é o Papa Negro. Exato. Ou seja, não é um problema dos ucranianos, não é um problema dos russos, não é um problema da União Europeia. É o nosso problema. Como cidadãos do mundo, como cidadãos, devemos conduzir a política na direção do bem comum. É claro, uma guerra como essa, contra a cidadania, contra o bem-estar do povo, contra o bem-estar da natureza também. Então, fazer política é muito importante. De um ponto de vista pessoal, como cidadão, é importante apoiar isso. Será que eles admitem que se envolvem em política? Com certeza. Por exemplo, os sentimentos da opinião pública é muito importante neste momento. Martin, quem é que controla a opinião pública? Eles. Como? Através da mídia, do teatro jesuíta e de todas as maneiras que entram pelos seus sentidos. Eles utilizam todos os sentidos. Eu me pergunto se eles estudaram os exercícios espirituais de Inácio de Loyola para se certificar de que a influência deles é eficaz. Mas nada disso terá sucesso se você não tiver um forte apoio dos cidadãos do mundo e da Europa. Martin, eu acho interessante como ele exalta a Europa o tempo todo. Ela não faz parte dos 10 reinos? 10 reis. Temos aqui uma conversa muito interessante. Esse é o G.D. Rocker Show e vamos ver o que esse homem tem a dizer. Isso é importante porque temos que verificar se o nosso pensamento é um pensamento totalmente isolado ou se outras pessoas também começaram a perceber aquilo que está acontecendo no mundo. É mesmo. Será que só nós que estamos trazendo essa mensagem ou as pessoas estão acordando? Na verdade, eu acho que isso é muito maior que as nossas agências federais de saúde, e o nosso presidente, o atual, e o nosso ex-presidente. Mas eu acho que todos eles estão sendo influenciados pela mesma organização que está orquestrando todo esse plano. Eu realmente acho, e espero, eu tenho muita esperança, de que eles não vão ganhar, na verdade. Mas, eu tenho que dizer, eu estou preocupado que ninguém esteja reconhecendo quem é a verdadeira ameaça. Eu realmente acho. E não é tipo como se eu estivesse apenas inventando isso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu reparo em certos indivíduos e no que eles estão dizendo, e observo o que eles estão dizendo e vejo quem mais está dizendo a mesma coisa, na verdade eu acho que a Igreja Católica Romana e o Papa Francisco, estão por trás de tudo isso. E acho que ele está manipulando, controlando toda a narrativa. Acho que ele tem Anthony Fauci no seu bolso. Acho que ele tem Joe Biden, Donald Trump, Francis Collins. Acho que todos eles estão sendo controlados por uma divisão da Igreja Católica Romana chamada Ordem dos Jesuítas, cuja única missão nos últimos
200 anos, que eu saiba, desde 1857, eles planejam destruir a Constituição dos Estados Unidos como a última fortaleza de um país que preserva e protege as liberdades religiosas. E eu acho que eles têm conspirado esse tempo todo. De muitas maneiras, seja através de guerras, agora através da fome, agora através de pandemias. Acho que foi uma tentativa completa deles, de destruir a Constituição dos Estados Unidos por dentro, destruir as fronteiras, reduzir, que é o que eles disseram. Nós também temos que reduzir as forças armadas de todos os países, demolir todas as fronteiras dos países para que possamos criar uma religião mundial, com o Papa como líder mundial. E se você não está ouvindo o que Joe Biden disse, e o que Anthony Fauci está dizendo, o que Walensky no CDC está dizendo, e o que Donald Trump está dizendo, todos estão dizendo a mesma coisa. E todos estão fazendo a mesma coisa. Eles estão pressionando por vacinas, e então seguindo o que o Papa disse, que era importante para nós, no mês passado, em dezembro de 2021. O Papa apareceu e disse que, a propósito, é um Papa jesuíta pela primeira vez na história católica romana. Esse Papa jesuíta, o Papa Francisco, disse: há apenas duas coisas que o mundo precisa agora. O mundo precisa cortar o financiamento de todas as suas forças armadas e reduzir os seus funcionários. E então a segunda coisa que o mundo precisa é de mais vacinas. Bem, o que o Joe Biden está fazendo? Joe Biden está certamente mostrando para você. Vamos remover os militares do Afeganistão, ameaçaremos mandatos sobre os militares, quem se importa se 200 mil deles disserem que vão embora? Isso é reduzir as forças armadas. É isso que ele está fazendo. Essa é a tentativa de fazer isso. Ele abriu as fronteiras, deixou as pessoas entrarem. É exatamente o que o Papa e a Igreja Católica Romana sempre quiseram. Então, e se você não percebe qual é a religião do México, que é quem está inundando nossas fronteiras agora, do Sul, é o catolicismo. Em suas doutrinas católicas, eles afirmaram que precisamos inundar a América com católicos. E precisamos colocar jesuítas em posições de poder político no governo, para destruir a Constituição por dentro. Isso em 1857, a propósito. Agora, Anthony Fauci foi para um colégio jesuíta e para uma faculdade jesuíta. Assim como Joe Biden, ele foi para a Universidade Fordham. Assim como Donald Trump, que também foi para a Universidade Fordham e a Universidade de Pensilvânia, que são ambas universidades mega jesuítas. Francis Collins, em 2014, que é o chefe de Anthony Fauci, foi levado de avião para Roma. E o Papa Francisco, efetivamente, o fez presidente da Academia de Ciências do Papado do Mundo, em Roma. Esse é o chefe de Anthony Fauci. Tudo bem. Se você não vê a conexão e os laços com o Papa, e esses caras, e a Ordem dos Jesuítas, cuja missão inteira tem sido desde os anos 1500, com Loyola, que criou a Ordem dos Jesuítas, tem sido criar uma religião mundial, um governo mundial único, com o Papa à frente. E de qualquer forma, para mim, é ele quem está no comando e ninguém está realmente reconhecendo isso. Mas eu acredito plenamente. Se você apenas ouvir o que eles estão dizendo, e tudo o que eles dizem agora, as pessoas falam sobre quanto eles amam Donald Trump e que ele vai salvar este país, quando eles saírem. E se você não tem ouvido ele ultimamente, isso tem me deixado maluco, porque eu votei nele 2 vezes. E pensei que ele era o que eu pensava que ele era. Acho que ele é apenas uma parte de todo esse roteiro que nos é dado para criar confusão em massa e guerra civil no país. É isso que eles estão fazendo. Então Donald Trump e esse cara estão fazendo. Joe Biden e sua administração. Não precisamos acrescentar nada a isso, certo? Não. Eu acho que ele já disse o que nós já vínhamos dizendo o tempo inteiro. Ele está olhando os sinais, está ligando os pontos. E ele está fazendo as conexões. E ele não usou nem mesmo a Bíblia. Não? Ou seja, só de olhar para os sinais, já é possível chegar a essa conclusão. E quanto mais se você tem a Bíblia. Porque daí você chegaria na razão para tudo isso. Sim. Por que nós estamos tão calados quanto a isso? Por que não estamos clamando a todo mundo que estamos nos últimos momentos da história da Terra? Por que não fazemos isso? Talvez nos assustemos que nos demonstrem estar errados. Mas já provamos que estamos certos. Isso mesmo, mas mesmo que depois de tudo isso, descobramos que é um pouco diferente, eu estou feliz que nós fizemos assim. Sim. E para onde tudo isso caminha, Martin? Tudo isso caminha para a agenda climática. E a próxima pergunta é, para onde a agenda climática nos conduz? Aí você tem um círculo completo. Temos aí um artigo de 3 de abril de 2022. Guterres, o chefe das Nações Unidas, age para certificar-se de que as empresas privadas obedeçam às ordens climáticas. Não importa se tem uma guerra acontecendo. Não importa se tem uma pandemia acontecendo.
essa agenda prosseguirá. Seja nos bastidores, seja em evidência, tanto faz. Ela vai acontecer. É mesmo, e tudo se conecta a ela. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apontou um painel liderado pelo antigo ministro do Meio Ambiente do Canadá para assegurar que as empresas privadas obedeçam às diretrizes climáticas com cada negócio, investidor, cidade, estado e região, estabelecido pelo corpo globalista. Isso não soa um tanto ameaçador? Se você não nos obedecer, não é assim? É. Nós também precisamos urgentemente que cada negócio, investidor, cidade, estado e região coloque em prática as suas promessas de zero emissão, alertou Guterres. Além de examinar as garantias de emissão zero pelo setor privado, o grupo responsabilizará governos locais e regionais, até mesmo se eles não responderem diretamente às Nações Unidas. Será que eles estão empurrando a agenda deles em todos os níveis? Com certeza, mesmo que você não faça parte deles, mesmo que você não reconheça eles, você vai ter que também... Você vai ter que obedecer. Agora, Martin, a Bíblia diz que as pessoas têm acreditado em mentiras. Como você pode construir uma estrutura sólida baseada em um fundamento de mentiras? Bem, eles são mestres em fazer isso. O que acontece com aqueles que constroem sobre a areia? Vão ser levados pela enxurrada. Exato, é isso que diz a Bíblia. Martin, dissemos várias vezes que nós olhamos os sinais dos dois lados. E os números que eles apresentam, as alegações que eles defendem, estão tão distantes da realidade como está o Oriente do Ocidente. E se você ousar contrariá-los, bem, você será condenado como conspirador. Bem, é pior ainda. Você não tem que dizer nada. Simplesmente mostre uma prova. E você já estará em problemas. Você já está encrencado. No passado, mostramos climatologistas renomados expondo esse cenário ridículo que o mundo está comprando neste momento. E, de vez em quando, mostramos que milhares de cientistas discordam da narrativa comum. E apenas para sermos consistentes em nossas alegações, vamos permitir que esse cavalheiro exponha os seus pensamentos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Primeiro, você pode nos contar um pouco sobre suas medições de temperatura? Existem 5 principais ao redor do mundo. O que torna a sua especial? E o que você encontrou? Bem, o conjunto de dados de temperatura global que John Christie e eu começamos há mais de 30 anos, a vantagem é que é de satélites e cobre toda a Terra. Não há outro conjunto de dados de temperatura que cubra toda a Terra. Remonta apenas a 1979, então só podemos falar sobre quanto aquecimento houve nos últimos 43 anos nesse conjunto de dados, mas é esse o período em que se supõe deveria estar aquecendo mais. Que tipo de aquecimento nós tivemos? Ele está de acordo, por exemplo, com as previsões dos modelos climáticos de 10, 15, 20 anos atrás? Já estamos enfrentando uma crise climática com aumentos muito perigosos na temperatura do planeta? Bem, se fizermos uma comparação por semelhança entre as medições de satélite, que são, na verdade, de uma camada bastante profunda da atmosfera, ok? É onde a maior parte do nosso clima ocorre, é na troposfera, a parte mais baixa da atmosfera. E se fizermos uma comparação por semelhança entre as medições de satélite e o que mais de 2 dúzias de modelos climáticos previram desde 1979, para esta mesma camada, nossas medições estão realmente na extremidade inferior de todos esses modelos. Em outras palavras, o aquecimento que vemos é menor do que a maioria, se não, de todos esses modelos. Então, há uma discrepância entre o que as observações estão mostrando, o que mostra uma média de 0,13 graus centígrados por década de aquecimento, que é um número muito pequeno comparado aos modelos climáticos, que geralmente, no mínimo, são o dobro. Seu tipo de medição
tem incomodado as pessoas que querem que acreditemos que há uma emergência climática acontecendo, uma crise climática existencial. O Google agora desmonetizou seu site, alegando que ele faz declarações não confiáveis e prejudiciais. Quais alegações eles te disseram ser prejudiciais e não confiáveis? Bem, eles não são específicos sobre quais alegações são basicamente. Isso diz tudo. O que o site deles me diz é que todo o meu site, basicamente, é de alegações não confiáveis e prejudiciais. Deixe-me provocar exatamente nisso, porque eu acho isso incrível, mas também muito sinistro. Então, as pessoas que administram Google, que não são cientistas climáticos, puniram o seu site, e você é um cientista, um dos principais cientistas climáticos do mundo, medindo a temperatura do mundo. Eles puniram o seu site sem dizer exatamente por quê, o que você fez de errado, dizendo que você não é confiável e prejudicial. Porque, me parece, simplesmente porque seus dados indicam que o planeta não está aquecendo tanto quanto os alarmistas disseram. Mais uma vez, não dá para ser mais claro. O Dr. Roy Spencer, que é um meteorologista renomado, aparentemente sabe menos do que o Google. E ele somente está mostrando os dados. Pois e é. o Google está dizendo que não dá para confiar nesses dados. Mas então, com o que você vai trabalhar? Felizmente, a Bíblia diz que o refúgio das mentiras será varrido do mapa. Então, vamos deixar bem claro aqui. Eles construíram os fundamentos deles sobre areia movediça. Eles estão construindo essa enorme e pesada estrutura sobre areia, e todo mundo tem que engolir isso. Mas o fundamento verdadeiro, a verdadeira pedra fundamental, eles rejeitam. Portanto, estamos exatamente no mesmo ponto da destruição de Jerusalém. Muito bem. Agora vamos perguntar aos jesuítas qual é o maior desapontamento deles. Qual é a tristeza deles? Por que os jesuítas foram criados? Por que foram formados? Com qual objetivo? Destruir o protestantismo. Este sempre foi o objetivo deles. E, é claro, destruir a Bíblia protestante. Eu sempre achei fascinante como eles, de fato, tiveram sucesso considerável e também como eles ajudaram a estabelecer religiões protestantes que hoje em dia não precisam mais da palavra de Deus, porque eles hoje se apoiam em sentimentos e impressões espirituais recebidas. Quando, na verdade, a Bíblia nos diz para testar os espíritos pela palavra. Porque hoje em dia isso é tão escancarado. O Espírito me disse para fazer isso ou aquilo. Pois é. Mas nem está em harmonia com o que a palavra diz. Tudo aquilo que não for construído sobre um fundamento sólido será varrido com o refúgio das mentiras. Este homem, um jesuíta, que escreveu esse artigo, Covid-19, aquecimento global e diminuição da culpa católica. Por que a culpa católica está diminuindo? Veja, Martin. A Igreja Católica reinou suprema na Idade Média. E depois, com a Reforma Protestante, ela acabou perdendo parte desse poder. E mais tarde, com a nova maneira de pensar liberal, que separava o Estado da Igreja, ela perdeu ainda mais poder. E os jesuítas, que são ultramontaneses e desejam restabelecer a supremacia papal, precisam trazer a Igreja Católica mais uma vez para o centro e dar a ela novamente a posição que possuía antes, ou seja, de poder absoluto. Portanto, já há alguns séculos, tem havido essa culpa católica que foi colocado sobre ela pelos protestantes por causa da Inquisição e por causa de toda a perseguição causada por ela. Mas sabe, ela conseguiu reescrever os livros de história. Sim. Ela conseguiu alterar as enciclopédias e tem utilizado as suas organizações, como, por exemplo, o dos Cavalheiros de Malta, como a Ordem dos Jesuítas, para infiltrar o mundo da mídia
e assim reescreveram a história. Portanto, se você quiser conhecer a verdadeira história, você precisa recorrer a livros antigos. Por que então a culpa católica está diminuindo? O que é que essas pessoas querem de volta? Bem, aqui é um jesuíta falando, e ele diz assim: o Covid-19 e o aquecimento global são suficientes para me fazer ansiar pelos dias do poder clerical e da culpa católica. Ou seja, o que ele quer dizer é que ele anseia por um período em que a Igreja Católica não tinha culpa, quando ela governava sobre tudo. Sim. Naqueles velhos dias, bons ou maus, a hierarquia da igreja era capaz de emitir poderosos éditos, e a maioria dos católicos seguiam essas ordens como ovelhas. E aqueles que não o faziam sentiam culpa e medo de irem para o inferno. A igreja tinha o poder para instituir e depor reis, tinha o poder para moldar culturas e comandar ações das pessoas. É muito triste que ela não tenha mais o poder de salvar a humanidade hoje. Só podia ser um jesuíta escrevendo, com saudade da Inquisição. Mas talvez eu possa dizer a ele que não está muito longe. Na verdade, Martin, eu acho que ele sabe muito bem disso. O mundo é liderado por um punhado de elite das quais ele faz parte. Ele é um jesuíta. Quem dera o Papa pudesse declarar os céticos em relação à vacina e mudança climática como hereges e colocar seus livros, artigos e páginas de Facebook na lista de livros proibidos. Ora, mas ele não controla o Google, Twitter, etc. Sim. As mídias sociais já não têm a sua lista negra de temas e assuntos proibidos? Assim mesmo. Não acabamos de ver que aquele meteorologista foi banido pelo Google apenas por ser um meteorologista bem informado? E pegando os dados que estão aí e publicando. E eles querem que confiemos nesse sistema. Ele gostaria que o Papa tivesse o poder para declarar essas pessoas como hereges. Bem, ele já está fazendo isso. Ele já está fazendo, porque agora se chama o teórico da conspiração. Esse é o novo termo para herege. Exato. Essa seria uma grande mudança em relação aos dias em que Galileu e Darwin foram considerados hereges. Dessa vez, o poder do clero apoiaria a ciência. Já não vimos isso antes? Então, na verdade, a ciência agora mudou, porque essa ciência que nós mostramos do último meteorologista, isso não é ciência. Nós temos que ir para outra ciência, a ciência deles. Se eu puder ser um pouco direto aqui, é a ordem dos jesuítas e a ciência deles que vieram com essa ideia de Big Bang. E baseando-se na teoria do Big Bang, da evolução e de todas as farsas evolucionistas, como, por exemplo, a falsificação de crânios humanos por jesuítas como Pierre de Cardin, provavelmente. E todo o cenário evolucionista, misturado à ciência como é hoje, nós já falamos sobre a chamada ciência aqui, não é? Sim. Muito bem. É esse tipo de ciência, como Big Bang, evolução, etc., que eles querem que sigamos. Bem, eu acho isso muito irônico, porque a ciência deles, que é baseada nessas filosofias, muito em breve sofrerá um Big Bang. E eu vi uma pessoa dizendo que, sim, houve um Big Bang. Quando Deus chamou todas as coisas a existirem, houve um bang, uma explosão. É verdade. Nada me daria mais prazer ilícito que ter os governadores da Flórida e do Texas, assim como os líderes das indústrias de petróleo e carvão, excomungados, assim como os reis e nobres eram excomungados no passado. Eis o verdadeiro jesuíta. Ele quer que os velhos tempos voltem. Ele quer os maus dias de volta. E ao invés de organizar cruzadas contra muçulmanos, como a igreja fez no passado, ela poderia mobilizar o seu povo a proteger a saúde da terra e da humanidade. Mas hoje, os filhos das cruzadas são liderados não pela igreja, mas pela Greta Thunberg. Espero que ela tenha mais sucesso do que os filhos das cruzadas de 1212, que terminaram em desastre. Houve um tempo em que o cristianismo tinha a habilidade de fazer coisas grandes.
Algumas boas, algumas ruins. Nós nos maravilhamos desses cristãos do passado, que cavaram as fundações das grandes catedrais, cuja conclusão eles e seus filhos nunca viram. A ideia de se empenhar num projeto como construir uma catedral que levaria séculos para ser completada é incompreensível a nós. Hoje achamos impossível fazer sacrifícios, como usar máscara, por exemplo. É um sacrifício, Martin. Sacrifícios que nos beneficiarão em pouco tempo. É interessante que as crianças pequenas que foram obrigadas a usar máscaras não podem mais articular palavras. Eles não conseguem falar. Quanto mais fazer sacrifícios, como, por exemplo, cortar a emissão de carbono, que beneficiará os nossos netos nas décadas futuras. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, de 2015, convocou o mundo a uma conversão individual e sistêmica a fim de prevenir o desastre que está rapidamente se aproximando. Alguns responderam, como o movimento da Laudato Si, anteriormente conhecido como Movimento Climático Global Católico. Mas milhões de nós se preocupam com os nossos negócios e rotinas, enquanto bispos e elites católicas como eu, ele se auto-chamou de elite, Martin, discutem sobre a missa em latim, comunhão para políticos e grintre, ao invés de se preocupar com o apocalipse climático. Grindre. Você sabe o que é isso, Martin? Se eu não estiver errado, é sobre sexualidade. Sim, é a respeito de sexualidade alternativa. Parece que isso também faz parte da agenda jesuíta. O Papa Francisco está certo. Nós precisamos da conversão individual e sistêmica. Nosso estilo de vida precisa mudar e nosso sistema econômico baseado no carbono precisa mudar. Precisamos aumentar o termostato no verão e diminuí-lo no inverno. Precisamos reciclar e usar menos energia, mas também precisamos de regulamento governamental e uma taxa de carbono para que todo o sistema econômico torne-se menos dependente do carbono. Isso não será fácil, mas deve ser feito. A Igreja perdeu o poder do seu clero, e então eu acho que teremos que depender da culpa católica, mas dessa vez, o inferno que enfrentamos será criado por nós mesmos. Então ele lamenta o fato de que a Igreja não pode mais mandar. Mas sendo parte da elite, ele provavelmente sabe que a Igreja manda sim e todos obedecem. Está mesmo sendo feito, somente não é de uma maneira tão forçada como era antes, é de uma maneira muito mais sinistra. Agora vamos colocar isso sobre uma perspectiva religiosa. A verdade o libertará. O protestantismo libertou o planeta da tirania católica. E desde que o protestantismo foi estabelecido no mundo, este tem sido chamado de um mundo livre, o mundo protestante. Mas hoje, infelizmente, esses jesuítas aí têm saudades dos tempos da tirania papal, para que possam utilizar o refúgio de mentiras que construíram e forçar todo o mundo a seguir na direção que eles querem. E os reis do mundo darão o seu poder à besta. Temos mais um artigo de um jornal jesuíta, A Grande Resignação e a Espiritualidade do Trabalho. A tradição católica tem consistentemente valorizado o direito pelo descanso, especialmente o descanso regular e semanal do domingo, para devotar-se à adoração a Deus, cuidar dos amados e recreação. Em uma sociedade que tem largamente abandonado o descanso sabático, a grande resignação pode apontar para a santidade de um tempo de recuperação. Podemos desconectar essa agenda da outra agenda? Não. E é nisso que está culminando. Tudo está levando a isso. Martin, isso parece como programa gigantesco para finalmente atacar a autoridade de Deus. É mesmo? Não é sobre isso? Um novo temor que surge com esta nova apreciação pelo descanso é que o mundo moderno não é mais capaz de compreender o significado do descanso. Um dia de descanso não é uma panaceia para aqueles que não suportam ter apenas o suficiente para viver.
Antes de você continuar lendo, eu acho que é importante perceber que, eventualmente, eles vão mudar para que esse descanso não seja somente para recreação. Vai ter que haver algum tipo de santidade Alguma associada conotação a isso. religiosa? Sim, e isso também vai ser mostrado nesse artigo. Vamos dar uma olhada. Vamos ler a parte em negrito. A última pesquisa a respeito da utilização do tempo por parte dos americanos é do Escritório de Estatísticas Laborais. Em 2020, os americanos gastavam, em média, cerca de 3 horas por dia assistindo televisão. Pessoas da idade de 20 a 24 anos gastaram, em média, o adicional de 1,4 horas diário jogando jogos de computador. O descanso deveria recriar, fortalecer os trabalhadores para o trabalho e nutrir laços de amor e fé na família e de amizades. A grande resignação, enquanto promove a reconsideração do trabalho, também precisa promover a reconsideração do santo descanso. É verdade, Martin. É isso que eles dizem. Então não vai ser só tipo, ok, eu estou descansando no domingo. Eu vou jogar bastante jogos de computador, assistir bastante filmes. Não, eles querem que tenha também uma parte religiosa. Neste caso, a adoração não está envolvida? Com certeza. Temos aqui uma comparação interessante entre a definição de domingo no dicionário. Certa vez eu estava dirigindo com uma pessoa em meu carro que estava fazendo um trabalho para mim. Eu precisava então levá-lo para um lugar específico. Eu não conhecia a pessoa, mas quando eu tenho tempo para falar com alguém, e você tem apenas uma oportunidade, eu tenho esse hábito de direcionar a conversa para uma direção religiosa, para que eu pudesse tocar em alguns assuntos. Então, nós estávamos dirigindo e conversando. E eu perguntei a ele aonde ele adorava, etc. Falei um pouco sobre o nosso ministério. Então veio o assunto do sábado e do domingo. E ele disse que sim, que ele ia na igreja aos domingos. Mas aí eu disse, sabe, eu vou à igreja aos sábados. Pronto, criou o assunto. Por quê? Perguntou ele. E eu respondi, porque a Bíblia diz que o sábado é o 7º dia da semana. E ele disse, não, o domingo é o 7º dia. Mas eu disse, não, não é. Domingo é o 1º dia. Ele ficou muito interessado no assunto e pegou o seu telefone e procurou no Google para ver o que o Sr. Google tinha a dizer a respeito do assunto. E não importa aonde ele procurasse, ele não encontrou em nenhum lugar que o domingo era o 1º dia da semana. Eu disse a ele que os bons e velhos dicionários definiam o domingo como o 1º dia da semana. Ele então procurou no Google pelo dicionário de Oxford e dizia que o domingo era o dia após o sábado, ou seja, a definição não estava mais lá. Alguns eram tão ridículas que diziam que cada um podia escolher se o domingo era o 1º ou o 7º dia. Vamos então ver algumas dessas definições, de acordo com os dicionários. Martin, você disse que isso aí é da internet, certo? Sim, eles são dicionários online. Eu tirei isso da internet. Estes são dicionários online. Então não são antigos dicionários físicos. O dicionário Merriam-Webster, e aliás, o dicionário Merriam-Webster tem raízes em um sistema de crença bastante protestante. Sábado é o 7º dia da semana. Isso é correto. Sunday, 1º dia da semana. É a analogia cristã do sábado judeu. É claro que não existe esse negócio de sábado judeu, já que o sábado do 7º dia vem lá de Gênesis. Sim, a criação. Exato. Então não pode ser uma analogia. É, para a humanidade inteira. Para toda a humanidade. Segundo o dicionário de Cambridge, é o dia da semana depois da sexta e antes do domingo. Então, o sábado é o dia da semana depois da sexta e antes do domingo. E a sua definição de domingo é o dia da semana depois do sábado e antes da segunda.
quando a maioria das pessoas do Ocidente não vai para o trabalho. Martin, isso aí já não é mais definição, não tem nada definido. Não. Uma definição é dizer claramente o que algo é. Isso é um tipo de raciocínio circular, porque cada um dos dias da semana é antes de um e depois de outro. Sim, isso não se qualifica como definição, pois é apenas definido em termos de uma outra coisa, mas não em relação a si mesmo. Portanto, parece que esses dicionários online perderam a arte de serem dicionários verdadeiros. Dicionário Macmillan. Sábado é o dia depois da sexta e antes do domingo. Agora, interessante, quão longas é a definição do domingo? Não é interessante? De acordo com esse dicionário, domingo é o dia depois do sábado e antes da segunda, normalmente considerado o primeiro dia da semana nos Estados Unidos e o último dia no Reino Unido. Nos países ocidentais, a maioria das pessoas não trabalham no domingo. Bem, parece que eles não sabem qual é o primeiro e qual é o último dia. E agora o que eles fizeram é que eles deram uma escolha. Você escolhe. Eles podem escolher se é o primeiro, o segundo ou qualquer dia que seja da semana. Se você pegar um calendário hoje em dia, ele pode começar com o domingo no primeiro dia da semana. Mas na maioria das vezes, não. Como você acabou de mencionar aqui. Provavelmente nos Estados Unidos você vai ver o domingo como o primeiro dia nos calendários. E no Reino Unido você vai ver a segunda-feira como o primeiro dia. Agora é o dicionário online da Oxford. Diz a mesma coisa. O dia da semana antes do domingo e depois da sexta, que forma o fim de semana. É patético que um dicionário da Oxford dê uma definição como essa. Esse aí eu obtive do aplicativo que você pode baixar no telefone. Muito bem. Vamos à definição do domingo agora. O dia da semana antes da segunda e depois do sábado, observado pelos cristãos como o dia de descanso e adoração, que constitui parte do fim de semana. Sério mesmo? Pode ser que muitos cristãos o guardem como sábado, mas isso não faz do domingo o sábado. E o Dictionary.com, sábado é o sétimo dia da semana depois da sexta. Isso está correto. E o domingo é o primeiro dia da semana, observado como sábado pela maioria das denominações cristãs. Mas é isso, Martin. As definições do domingo são bastante longas e fazem questão de dizer a você que este é o dia de adoração. Mas eu tenho aqui comigo alguns dicionários, muito bons, aliás. Tenho até mesmo um dicionário da Oxford. Tenho um dicionário alemão aqui. Este daqui é Dicionário de Estudo Inglês, Hongman. Me permita ler o que ele diz. Domingo. Diz aqui, o domingo é o primeiro dia da semana, o dia entre o sábado e a segunda. Portanto, ele diz que é o primeiro dia da semana. Esse dicionário dá uma definição verdadeira a respeito da palavra domingo. Este outro dicionário aqui é o Oxford Advanced Learners Dictionary, ou seja, da Oxford. Vejamos se ele diz o que é o domingo. Me permita encontrar. Domingo, primeiro dia da semana, o dia que vem antes da segunda, dia de descanso e adoração para os cristãos. Então, eles acertaram. Não mais na versão online. Só que o dicionário atual deles não é mais um dicionário, pois não define nada, apenas em relação a outras coisas. E apenas para me certificar, também trouxe este aqui. É um dicionário alemão. Wahres Deutsches Wörterbuch. Vejamos o que esse diz a respeito do domingo. Sonntag, ou seja, domingo. Der erste Tag der Woche, o primeiro dia da semana. Ruhetag. Interessante, diz que é o dia de descanso. Não é interessante dizerem que este é o dia de descanso? Então ele também continua como os outros. Eles não definem como o primeiro dia da semana, mas dizem que é um dia de descanso. Pelo menos esses três dicionários, até mesmo os da Oxford,
definem como o primeiro dia da semana. Eu me lembro que no dicionário antigo de Afrikaans também dizia que é o primeiro dia da semana, mas eu não sei o que diz agora no moderno. Provavelmente ele diz que é o dia depois do sábado. Muito bem. Então achei surpreendente que o homem não pôde achar a definição e, portanto, tive que fazer planos alternativos para mostrar a ele que o domingo era o primeiro dia. Nós geralmente dizíamos, vai e veja num dicionário. Agora nem mais isso nós podemos dizer. Nem isso podemos fazer mais, Martin. Ok, agora nós vamos pro... Quais são os planos? Como eles vão implementar isso, toda essa coisa climática e descanso no domingo? Eles vão ligar essa questão ao clima, pois aí eles terão uma razão para o mundo secular. Mas eles já ligaram a questão ao mundo religioso e fizeram isso muito bem, já que todos os dicionários definem dessa maneira. Exatamente. Temos aí um artigo da Euractiv, 25 de março de 2022. Cidades da Albânia instituirão um dia sem carros por mês para economizar combustível. Em uma tentativa de lutar contra o aumento de preço de combustíveis e apaziguar tumultos dos cidadãos, o governo albanês anunciou que 3 de abril, que cada cidade do país terá que ter um dia sem carros no primeiro domingo do mês. Isso é como um camaleão, Martin, passo a passo. Precisamos reduzir o tráfego de veículos tanto quanto podemos, e se não podemos evitar ligar o carro todos os dias, pelo menos poderemos fazer isso no feriado. É por isso que começamos o Dia Livre de Carros, que ocorre no primeiro domingo de cada mês. Mas sabemos que não vai ficar por aí. Como eles fizeram na Europa. Domingos sem trabalhos uma vez por mês, e agora eu acho que já é em cada um dos domingos. Pois é. The Indian Express, 25 de março de 2022. Essas datas são importantes, Martin, porque as pessoas dizem que algumas vezes recorremos a notícias antigas, mas essas são notícias fresquinhas. Mas não, eles dizem que não há evidência nenhuma dessas coisas acontecendo. Ao menos é o que dizem alguns teólogos importantes. É mesmo. E outra coisa que também é interessante é que alguns países fazem de uma certa maneira. Outros países fazem de outro jeito, como, por exemplo, os países árabes, que instituíram uma semana de trabalho de 4 dias. Sabe o que é interessante? Acabei de ler que os Estados Unidos está considerando isso. Então, eles estão implementando esse descanso. Então, isso é muito interessante, porque países diferentes talvez estejam rastejando nessa direção de maneiras diferentes. Totalmente correto. Mumbai sediará as ruas dominicais toda semana. Algumas ruas ficarão fechadas por algumas horas. Todos sabemos que a Índia está começando a integrar o seu sistema político à religião hindu. Sim. Há um certo debate e discussão sobre o assunto. Mas por que então guardar o domingo? A religião deles não fala nada sobre isso. Então, naturalmente, eles estão apenas seguindo a liderança dos outros. A partir do próximo domingo, 27 de março, por 4 horas a cada domingo, entre 6 e 10 da manhã, algumas ruas de Mumbai ficarão completamente fechadas ou parcialmente fechadas para tráfego veicular, como parte das ruas dominicais, uma iniciativa iniciada pelo comissário de polícia de Mumbai, Sanjay Pandey, para permitir ao público gastar um bom tempo de qualidade nas ruas, com atividades recreativas como yoga, patins, bicicleta e outros esportes culturais. Respondendo aos comentários das pessoas nas mídias sociais, Pandey disse: as ruas dominicais visam tornar as ruas disponíveis para os cidadãos sem tráfegos de carros. Você pode vir com suas famílias, brincar, ouvir música, andar de bicicleta, fazer yoga. Nós vamos ver em breve, mas promovendo as festividades, promovendo um encontro maravilhoso no domingo. Será uma possibilidade que no futuro acabem acrescentando festivais religiosos também. Esse aqui também é interessante. Ruas dominicais. Sua rua, seu dia. Ruas Dominicais é o programa de ruas abertas de São Francisco,
que transforma quilômetros de ruas das cidades em espaço da comunidade sem carro para que as crianças brinquem, idosos passeiem, negócios e organizações conectem-se e vizinhos se encontrem. Os Ruas Dominicais São Francisco voltará em 2022, com 6 longas e belas milhas em seus bairros históricos entre abril e setembro, e o segundo dia anual da Fênix, em 16 de outubro de 2022. Isso é os Estados Unidos da América. Será que o mundo inteiro está pensando assim? Com certeza, isso está ligado à mudança climática. E o que torna isso tão interessante é que, mesmo que você seja um cético da mudança climática, isso está promovendo o descanso. É festa. Sim, e passar um bom tempo juntos e cultivar os nossos relacionamentos familiares. Sim, vamos dar uma cara nova ao domingo. E este aqui é o European Times, 3 de março de 2022. A Aliança Europeia pelo Domingo convoca os líderes europeus a estabelecerem um dia de descanso comum semanal na Europa. A Aliança Europeia pelo Domingo convoca os líderes políticos a estabelecerem um dia de descanso comum europeu. Isso fortalecerá a coesão social de nossas comunidades e é indispensável para a recuperação e assegurar o bem-estar melhor para a produtividade dos trabalhadores, diz a Aliança em uma declaração feita na quarta-feira, 3 de março de 2022. Será que essa discussão está em voga, Martin? Com certeza. E ela é atual. Na ocasião do Dia Internacional para um Domingo Livre de Trabalho, a Aliança Europeia pelo Domingo apela para os líderes políticos europeus a colocarem como prioridade o estabelecimento de um dia de descanso comum europeu para o descanso de trabalhadores, que por tradição é o domingo, como estimado pelo artigo 2 da Carta Europeia Social. Um dia inteiro de descanso por semana é indispensável para a recuperação e assegurar tanto o bem-estar melhor como uma melhor produtividade do trabalhador e fortalecer a coesão social de nossa comunidade. O interessante é que antigamente, quando começaram a querer empurrar essa agenda, a questão foi parar no Tribunal Europeu. A Corte decidiu que não havia evidências de que esse dia tinha que ser domingo. Eles então introduziram a questão da coesão social e a questão de ter que ir para a igreja, etc., etc. E chegaram à conclusão de que precisa ser domingo. Essa é a nova iniciativa, da qual todos esses argumentos contra a decisão da Corte foram inseridos. Sim, porque isso quase soa, quando nós falamos disso, que nós somos totalmente contra as famílias se reunirem e tudo mais. Não, não, não. Nós só estamos aqui declarando qual o plano é. Além disso, continua ele, com a pandemia do Covid-19, há cada vez mais turva linha do equilíbrio da vida de trabalho e a aceleração da cultura de estarmos sempre ligados faz com que seja mais essencial do que nunca termos um claro e comum dia de descanso. Que possa acomodar a todos para o bem comum. Para o bem comum. Então, Martin, temos uma agenda claríssima aí. E uma vez que tudo isso esteja implementado, e a agenda climática sendo a força por trás disso, que diz que devemos fechar tudo por causa da agenda climática, para dar pelo menos uma razão de que não é uma questão simplesmente religiosa, aí você pode trazer todo o resto. Mas haverá um pequeno grupo que não aceitará isso. Esse grupo não se tornará a escória do planeta? Do mesmo jeito que acontece com você se você for contra a narrativa atual do que está acontecendo. Vamos ler uma citação do Grande Conflito. A fim de preparar o caminho para a obra que ele deseja realizar, Satanás conduziu os judeus, antes da vinda de Cristo, a rebaixar o sábado com os mais rigorosos exageros, tornando a sua observância um fardo. Agora, se aproveitando da falsa luz pela qual ele fez ser considerado, ele lança contenda sobre ele, como sendo uma instituição judaica. Enquanto cristãos geralmente continuam a observar o domingo como um alegre festival, ele os conduziu a fim de mostrar o seu ódio pelo judaísmo a fazer do sábado um dia de jejum, um dia de tristeza e pesar.
Foi isso que aconteceu historicamente? Correto. O domingo era um dia feliz de festa e o sábado era um dia de pesar. Sim, foi isso que o diabo introduziu. Na primeira parte do quarto século, o imperador Constantino emitiu um decreto tornando o domingo um dia de festival público através de todo o Império Romano. O dia do sol era então reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Foi a política do imperador de unir os interesses conflitantes do paganismo e cristianismo. Ele foi levado a fazer isso pelos bispos da igreja, que, inspirados pela ambição e sede de poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como por pagãos, isso promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim garantiria o poder e glória para a igreja. Mas, conquanto muitos cristãos tementes a Deus foram gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo um certo grau de santidade, eles ainda viam no verdadeiro sábado o santo dia do Senhor e observavam em obediência ao quarto mandamento. Essa tem sido uma estratégia bastante antiga. Exatamente, eles têm usado, como nós vimos agora, essas festividades. Nós fazemos desse dia uma coisa tão bonita que sempre que alguém for contra isso, ou não participar, então você se torna um inimigo. Você provavelmente terá à sua disposição transporte público gratuito para levá-lo a essas festividades, a esse dia divertido. Agora, já vimos essa parte da agenda. Já vimos a agenda da mudança climática sendo acrescentada à questão econômica, na questão política. Agora, a Bíblia nos diz que certas coisas ocorreriam. E Jesus nos diz que coisas seriam essas. Em Mateus, em Marcos, em Lucas. Bem, temos outro problema hoje em dia, que é a questão da moralidade e do gênero. Se formos ao dicionário buscando a definição da palavra mulher, você vai descobrir coisas interessantes, pois, como sabemos, as pessoas não conseguem mais definir o que é uma mulher. Não. Vimos recentemente uma candidata à Suprema Corte americana se recusando a dizer o que é uma mulher. Mas não é só isso. Toda a administração Biden se recusa a definir o que é uma mulher. E parece que outros países já estão seguindo isso. Martin, qual é a sua opinião sobre essa questão? Por exemplo, de não saber mais o que é uma mulher. O que você acha? Bem, eu acho que isso vai tornar mais difícil apoiar os direitos femininos. Como você defende o direito das mulheres se você não sabe o que é uma mulher? Então, como que eles vão introduzir a igualdade? Eles querem inserir as mulheres e igualdade no ambiente de trabalho. Sim, mas o que é uma mulher? Como você cria direitos iguais para uma mulher se você não sabe o que é uma? Essa é a questão, certamente tão confusa, não? Vamos mais uma vez aos dicionários. O Merriam-Webster diz assim: mulher é uma pessoa adulta fêmea. E um homem é um humano adulto macho. Muito interessante. Pelo menos somos humanos, não? Mas agora a fêmea é uma pessoa. Bem, mas a mulher é uma fêmea. O que é uma fêmea? Bem, é uma mulher. Aí tem um problema. Porque tem uma parte masculina nisso aí. Ah, sim, porque em inglês é female, que vem do macho. Mas muito bem, se ela é uma fêmea, e a fêmea é uma mulher, então a mulher deve ser uma fêmea. Mas se você não consegue mais definir mulher, como pode definir o que é fêmea? Não. Muito bem. No dicionário Cambridge, a mulher é um ser humano adulto fêmea. E o homem é um ser humano adulto macho. Macmillan, mulher é uma pessoa adulta fêmea. E o homem é um humano adulto macho. Oxford, mulher é um ser humano adulto fêmea. O homem, um ser humano adulto macho. Pelo menos foram consistentes. E Dictionary.com, a mulher é uma pessoa adulta fêmea e o homem tem uma definição bastante longa. Eu me pergunto, por que é tão complicado definir o homem? O homem é membro da espécie Homo sapiens.
ou todos os membros dessa espécie coletivamente, sem considerar o sexo. Interessante? Então, se você usar a palavra homem genericamente, por exemplo, para se referir à humanidade, Sim, como a Bíblia. Neste caso, você faz o uso coletivo da palavra. Mas existe qualquer definição aqui do que uma mulher realmente seja? Não. Eu provavelmente posso entender por que é difícil para eles prover uma definição. Muito bem. Então, o que é uma mulher? Na minha opinião, o que os dicionários fizeram foi dar um sinônimo. Mas um sinônimo não é uma definição. Gênesis 1, 27 diz: Deus criou o homem à sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A Bíblia é muito clara. Há apenas 2 sexos, e não mais de 100. Sabe, eu acho isso engraçado até. Eu me lembro daquele parlamentar alemão insistiu em ler as mais de 100 definições de gêneros, pois antigamente você se dirigia às pessoas como senhoras e senhores. Mas hoje em dia isso não é mais aceitável, já que a corte alemã decidiu que há pelo menos mais de 100 definições daquilo que é o gênero. Então, aquele parlamentar achou ser apropriado ler as mais de 100, mas ele só tinha 5 minutos para falar. Mas ele insistiu. Ele disse, olha, vocês fizeram uma lei e existe mais de 100. Então, não é apropriado para mim dizer simplesmente senhoras e senhores, pois isso seria apenas 2. E pelo fato de vocês terem feito uma lei dizendo que é mais de 100, eu vou ler cada um deles. Do contrário, eu estarei discriminando todos os outros. Então, o tempo dele falar começou apenas depois que ele terminou a sua introdução. Foi brilhante. Mas, enfim, a Bíblia diz claramente que era homem e mulher, somente 2. E Gênesis 6:19 diz: E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Então, essa terminologia não é exclusiva da raça humana, de acordo Sim. com a Bíblia. Foi assim que Deus criou. Vamos ouvir esta discussão que ocorreu na audiência de confirmação da nova membro da Suprema Corte do Biden. Você poderia me dar a definição da palavra mulher? Se eu posso dar uma definição, eu não posso. Você não pode? Não, nesse contexto, não sou bióloga. O que há de tão incerto e controverso na palavra mulher que você não pode me dar uma definição? Senadora, no meu trabalho como juíza, o que eu faço é resolver disputas. Se há uma disputa sobre uma definição, as pessoas discutem e eu olho para a lei e decido, então não posso. O fato de você ser incapaz de me dar uma resposta clara e direta sobre um assunto tão fundamental simplesmente escancara o perigo da educação progressista sobre a qual tanto ouvimos falar atualmente. Será que é só uma membro da Suprema Corte americana que não sabe o que é uma mulher? Infelizmente, não. Pois é. Agora temos uma comissão na Austrália. Trata-se do Departamento de Saúde discutindo a questão. Vamos ver se eles chegaram a alguma conclusão. Bem, eu vou terminar então, porque isso tem sido muito útil com uma pergunta muito simples para o departamento, e isso é algo que me incomodou por muito tempo com a burocracia aqui. Alguém pode me dar uma definição do que é uma mulher? Departamento de Saúde. Definição de homem, definição de mulher. Alguém? É coisa básica, né? Professor Murphy. Veja,
Eu acho que existe uma variedade de definições e eu acho que talvez para dar uma resposta mais completa, nós devemos tomar nota. Você vai perceber, mas a pergunta é o que é uma mulher? É que tem uma variedade, é um campo muito contestado no momento, senador. Não é uma mulher que já nasceu mulher? Existem definições de como as pessoas se identificam. Então, iremos providenciar uma definição adequada sobre isso. À vontade. Eu só estou aqui há 2 anos e esta é a melhor coisa que eu vi até agora. Muito obrigado. Martin, o mundo não ficou louco? Bem, eu acho que isso é uma coisa que você costumava saber quando tinha 2 ou 3 anos de idade. Talvez eles devam perguntar às crianças. Sim, porque quando dizem meninos deste lado, meninas do outro, ninguém ficava confuso a respeito disso. Por que mencionamos isso? É porque é um sinal importante na Bíblia. Nós o lemos em Lucas 17, verso 26, e diz assim: assim como era nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Este é um dos lados. E a Bíblia diz como era nos dias de Noé. As pessoas estavam constantemente planejando o mal. Sim. Até o ponto em que o Senhor decidiu eliminar a humanidade. Do contrário, ninguém sobraria. Mas Lucas continua e diz assim: e também da mesma maneira que era nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas o mesmo dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Sodoma e Gomorra serviu como um tipo, como uma ilustração da destruição final. E quando estudamos o que aconteceu nesta história, vemos que a questão de gênero era uma parte muito importante da narrativa. Sendo assim, deveríamos esperar que o antítipo seria da mesma maneira? Com certeza. E eu acho que se você começar a olhar para aquilo que a legislação está começando a fazer, então nós já estamos nesse ponto de que não dá para piorar nada. Muito bem. Nós não queremos ser muito diretos neste tema, mas ao olharmos para os símbolos e simbolismos que algumas dessas visões alternativas utilizam para apresentar a sua tendência pessoal. Não é interessante que encontramos esses mesmos símbolos também no mundo religioso? Vamos parar por aí. Basicamente, o que estamos vendo aí é que temos todas as questões sobre as quais fala a Bíblia. Todas se unindo, exatamente do jeito que a Bíblia diz que aconteceria. Estão todas ativas agora mesmo. Será que estamos vivendo nos últimos momentos dessa terra? Eu creio. E deveríamos ficar tristes com isso? Ou deveríamos olhar para cima sabendo que a nossa redenção está próxima? Isso é exatamente o que nós deveríamos fazer agora. Quando o dia chegar, dia do último conflito, no qual aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus, se oporão a toda essa narrativa construída sobre a terra. Quando este conflito ocorrer, ou estaremos do lado que clamará às pedras para caírem sobre eles, para se esconderem da face do Cordeiro, ou daqueles que dirão: este é o nosso Deus, nós esperávamos por Ele. Ele nos salvará. Vamos orar. Querido Pai,
As cartas estão na mesa. Tudo está pronto. Estamos apenas aguardando as decisões finais. As organizações estão aí. O mundo religioso está pronto. As organizações estão empurrando a sua agenda. Tudo o que resta agora é que os reis da terra deem poder à besta e legisle de acordo com a vontade dela, como acabamos de ler em todos esses documentos. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos as escolhas corretas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.